A voz parecia do tio Lau. Sei que ele estava aqui. Cadê o... Vou abrir meu tablet aqui, né? Glória a Deus. Não fica me tremendo. É assim mesmo. Oh, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Eu gosto de escrever mesmo. Eu brinco assim no negócio do tablet, mas eu prefiro escrever. Pelo menos para pregar, né? Para outras coisas, eu uso outros instrumentos, mas quando eu venho para cá, eu gosto de escrever. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Ixi. Paz do Senhor. Eita Deus, aleluia, glória a Deus. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Você já disse glória a Deus? Disse mesmo, pois vamos dizer glória a Deus. Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Por quê? Porque Ele triunfou gloriosamente. Amém? Aleluia! Porque Jesus, Ele é o Senhor. Não porque nós o chamamos de Senhor, mas porque Ele conquistou. Ele reinou sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Ele pisou a antiga serpente chamada Satanás e levou junto a sua igreja juntamente com ele. Amém? Glória a Deus. Então nós temos motivo suficiente para glorificar o nome do Senhor, para dizer glória a Deus, para dizer aleluia, porque Ele triunfou e triunfa. E a sua igreja triunfou e triunfa com Ele. Aleluia. E deixa eu te dizer uma revelação. Você é a igreja do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando nós estávamos aqui nesse louvor maravilhoso. Aleluia. Eu fico assim, empolgado, feliz, né? Porque eu sempre estou orando por isso, porque eu creio muito nessas coisas do poder de Deus, de se manifestar, da sua unção envolver a sua igreja e milagres acontecerem. Eu creio muito nisso e oro bastante por isso. E a Jéssica estava ministrando louvor e eu via uma mão desde os céus estendida. E saía muita coisa, muito como se fosse, eu não sei explicar de outro jeito, né? Alguma coisa saía da mão, assim, como se fosse... Quem assistiu Dragon Ball Z, meu Deus, eu não sei como é que eu vou explicar. Poder, mas eu não sei como é que você vai entender. Era mais ou menos aquilo, uma mão assim, só era uma, estendida, e muito poder saindo daquelas mãos, daquela mão, aleluia. Então eu creio que o Senhor operou grandiosamente aqui na hora do louvor e vai continuar operando, amém. Aleluia, como Ele tem operado também nos outros cultos aqui neste lugar, amém? Amém. Quando você aprende, quando você congrega aqui nessa igreja, você aprende como a Ellen estava falando a respeito de posicionamento, como é importante você se posicionar, e às vezes quando nós... falamos muito por aí a respeito de posicionamento, a respeito de uma postura diferente daquele que recebeu Jesus como Senhor. Muitas pessoas interpretam como se fosse arrogância e soberba, anda como quem tem um rei na barriga. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós não inchamos o peito e dizemos que estamos sobre a nossa palavra. Nós não abrimos a boca e dizemos que somos filhos do João, do Pedro. Nós abrimos a nossa boca e dizemos aquilo que Jesus disse. Aleluia! É sobre a sua palavra. E nós cremos que nós somos filhos. Ele veio como unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele disse, primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou para uma nova vida, um corpo glorificado. E Ele nos deu isso. Ele foi o primeiro e nós somos o segundogênito. Amém? O terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai. Nós somos uma linhagem de filhos de Deus. Aleluia! Jesus foi a semente que Deus plantou na terra para que nascessem outros
conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, assim como Adão era no Éden, ele nos trouxe de novo para esse lugar. Aleluia! Amém? Então você pode sim encher o seu peito, encher a boca e dizer: eu sou filho de Deus e me posiciono nessa palavra. A Bíblia diz: resistir ao diabo firme na fé. Fé em quê? Na palavra. Resistir ao diabo firme na fé. Esse é o nosso trabalho, porque as circunstâncias vão tentar nos balançar, vão tentar nos empurrar, vão tentar nos tirar desse lugar, mas nós vamos dizer: eu não saio porque eu creio. Isso é fé na palavra. Eu não saio desse lugar porque foi aqui que Deus me colocou. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos aprender a andar dessa forma. Glória a Deus. Vamos lá, né, gente? A Bíblia fala em Romanos, eu vou logo direto porque eu, né, queria ver como é que eu começava, mas o meu jeito é assim. Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó: pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Glória a Deus. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que também foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo era um fariseu. Antes de ser apóstolo, logicamente, quando ele era Saulo, chamado de Saulo, ele era um fariseu. E era um dos mais top, né? Segundo a história, ele era neto de um primeiro fundador da escola judaica chamado Hilel e foi criado aos pés de Gamaliel. E era um cara altamente respeitado, honrado, e falava muito bem da palavra da antiga aliança. Por que eu estou dizendo as características do apóstolo Paulo? Porque quando ele está falando toda a Escritura, ele está se referindo à Escritura que ele ensinava, que ele pregava, que ele falava. Toda a Escritura ele estava se referindo à antiga aliança. Amém? Por que também que eu estou falando isso? Porque muitos hoje querem se desfazer da antiga aliança como se não houvesse proveito. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha só que coisa extraordinária. Então, o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, ele tinha total gabarito, conhecimento. Agora, a perspectiva antes dele era uma perspectiva errada. Quando ele tem um encontro real com Jesus, quando ele encontra o Senhor, ele passa a olhar pelas lentes do Cristo Jesus sendo o Messias, que eles esperavam. Então ele começou a ministrar a palavra agora com a lente de Cristo. Quando ele tem um encontro com Jesus, vocês sabem a história, no caminho de Damasco, uma luz brilhou, ele caiu do cavalo e ele disse: quem é, Senhor? Ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Paulo teve um encontro com Cristo, e ele viu que o Jesus pregado por Pedro e por aqueles que ele estava perseguindo, inclusive estava viajando para continuar matando os irmãos em Damasco, era o verdadeiro Messias. E aí ele começa a ensinar o Evangelho. Então as pessoas costumam, uns pregadores, alguns, sei lá se eu chamo de pregador, mas
as pessoas que falam da palavra por aí querem se desfazer do Antigo Testamento. E não é assim, não é dessa forma. O apóstolo Paulo, como eu já disse, ele falou inspirado, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Quando eu comecei a atentar mais para as questões dos detalhes da Antiga Aliança, é algo surpreendente, é algo assim de encher os olhos, a riqueza, a grandeza. Por exemplo, o pastor pregou aqui há um tempo atrás, sobre os 4 rios que cercam o Jardim do Éden, e quando você vai olhar o significado dos rios, eu não lembro decorado, mas é um nome mais lindo que o outro, e é algo que realmente aponta para o Jardim do Éden, algo que acontecia no Jardim do Éden. Quando o pastor pregou também sobre José do Egito, e o cara no Egito teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Beleza, a gente passa, beleza, o cara teve 2 filhos. Quando você vai estudar o significado dos nomes do filho de José, é uma coisa maravilhosa, porque o cara sofreu o que sofreu, apanhou o que apanhou, se manteve firme. Aí quando o cara tem o primeiro filho, qual é o nome? Manassés. O que significa? O Senhor me fez esquecer. Olha só como combina com a história, encaixa com a história, a perfeição. E o outro? Efraim. Significado: o Senhor me fez prosperar na terra da minha peregrinação. E assim, se você for olhar as Sagradas Escrituras nessa perspectiva de que nada ali está por acaso, se você tiver o tempo, a dedicação, o desejo, o trabalho de estudar aquilo ali, você vai ver a grandeza que é as Sagradas Escrituras, que são as Sagradas Escrituras. Então não existe como um homem, um humano natural, consiga escrever com tanta perfeição. Eu gosto muito do pastor Tasso Licurgo, e ele fala que, rapaz, quando eu vou escrever um texto, eu tenho que revisar 2, 3 vezes, porque senão eu penso que quem começou foi um e quem terminou foi outro. Eu tenho que prestar bastante atenção quando eu estou escrevendo sozinho. Aí quando você vai para as Escrituras, a Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes, em 1.500 anos de história, em cidades diferentes, país diferente, cultura diferente, época diferente. No entanto, se encaixa como uma sintonia, uma sinfonia perfeita. Cada coisa se encaixa. E aí você fica, meu Deus, o que é isso? Que maravilha! Glória a Deus. Então se encaixa numa perfeição que você fica, meu Deus do céu. Você observa. Então nós podemos declarar como o apóstolo Paulo, observar como ele observou e falar o que ele falou. Uma boca cheia e sem medo de errar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Por quê? Porque eu quero, não, porque você estuda e você vê as belezas da palavra. Você vê as riquezas da palavra. Outra questão muito importante. Outra questão muito importante é que toda a palavra da Antiga Aliança, desde o começo, ela aponta para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para observar isso? Que não é uma nem 2 coisas que apontam para Jesus. Não foi somente o Isaías que chegou lá e disse, o menino vai nascer de uma virgem, viu? Não é só isso. Se você observar, toda a Escritura aponta para o Cordeiro de Deus, aponta para Jesus Cristo. Aleluia! E isso começa em Gênesis, no capítulo 1. Quando o homem cai, Deus sacrifica um animal e faz roupas para que os homens pudessem se aproximar dele. Logo em seguida, no versículo 16 do capítulo 3, já vem a profecia, a palavra declarada pelo próprio Deus, que diz, olha, da descendência da mulher vai nascer um, e este
te ferirá a tua cabeça e tu vai lhe ferirá o calcanhar. Essa foi a declaração de Deus para a serpente. Quando nós vamos mais à frente nas Escrituras, são diversos exemplos, eu vou citar aqui alguns. Quando nós vamos mais adiante nas Escrituras, a gente vê o povo de Deus preso no Egito e Moisés lançando as pragas no Egito, e a última é a mortandade, onde o anjo viria e mataria todo o primogênito do Egito. E Deus dá o quê? Uma estratégia. Uma estratégia para o seu povo. Moisés reuniu ali o povo e disse, a palavra é essa, vamos seguir. E qual era a palavra? Pega um cordeiro, tira o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta, leva o cordeiro para dentro de casa, prepara ele, come tu e a tua família. Ou seja, quando o anjo vier, ele não vai entrar na tua casa. O anjo da morte vier, não vai entrar na tua casa. Por quê? Porque tinha os umbrais passado sangue. Aleluia! O sangue que apontava para Jesus, o sangue do cordeiro que apontava para o maior cordeiro, a maior Páscoa, que era Jesus. Quando nós olhamos também para a Arca de Noé, é outro exemplo maravilhoso, onde Noé prepara um lugar, prepara uma arca, convida os homens para que os homens entrem naquela arca, mas os homens não quiseram entrar, porém os animais vieram, sem que Noé fosse tanger eles. Não teve isso, a Bíblia diz que os animais chegaram, foram, porque de alguma forma ouviram, entenderam a mensagem de Deus e entraram na arca. E a arca era o único lugar onde havia salvação. Olha só. Mais na frente, mais um exemplo. Raabe. O povo de Deus foi espiar a terra prometida, não, Jericó. Foi espiar Jericó. E quando eles chegaram lá, eles foram, quantos? Mas tinha alguns lá. E aí o exército lá, os soldados que eles estavam lá, e Raabe escondeu eles. E a Bíblia diz que Raabe fala, nós temos ouvido, escutado o que o Senhor tem feito por vocês, e nós estamos com medo. Nós ouvimos que o Senhor abriu o mar vermelho na tua frente, na frente do seu povo, e nós estamos com medo. O que é que eu faço para me livrar? O que é que eu faço para não morrer? Aí ele disse, pega um fio de escarlate, da cor de sangue, e coloca na porta. E vai ser por sinal. Aí o povo volta, fala para Moisés, não, Josué, e eles acertam aquilo, que ninguém ia tocar naquela casa. E a palavra incrível que eles soltam é que não só Raabe, mas todos quantos estivessem dentro da casa. Quem tinha a proteção não era Raabe, era a casa, porque era a casa que tinha o fio escarlate cor de sangue. E aconteceu que todo o muro caiu, menos a parte da casa da Raabe. Você entende um negócio desse? Por quê? Por causa do fio cor de sangue, que apontava para quem? Para Jesus. Então, toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Apontava para Jesus. E algo me chamou a atenção esses dias, porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, o apóstolo Paulo explicando a antiga aliança, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Em outras traduções, ele vai dizer que de antemão, Deus anunciou o evangelho a Abraão. Deus mostrou o seu projeto a Abraão. Ou seja, toda a Escritura foi divinamente inspirada para nos levar até o Cordeiro de Deus, para nos levar até Jesus. E o que me deixou mais feliz ainda foi saber que Abraão, ele tem a mesma esperança que nós temos. Você acredita nisso?
ele tem a mesma esperança que nós temos, porque nós falamos muito, Deus prometeu a terra prometida a Abraão, a terra que prometia aos teus pais, e não sei o que, isso, aquilo, outro, e nós imaginamos a Canaã, terra que mana leite e mel, mas segundo Hebreus capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz que pela fé, quando Deus falou com ele, né, ele obedeceu, diz que pela fé ele habitou em tendas na terra da promessa. E no versículo 10 do capítulo 11, ele explica por que Abraão habitou em tendas na terra da promessa. Sabe por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha só, ele não esperava na terra física. Ele esperava na terra que Deus, o artífice poderoso, o arquiteto, o engenheiro poderoso, construiu. A esperança de Abraão não era na terra, que Deus tinha prometido que manava leite e mel, mas segundo os Hebreus, capítulo 11, versículo 10, ele esperava na mesma cidade que eu e você esperamos. Porque nós estamos esperando o nosso Jesus voltar e nos levar para habitar com Ele, porque Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ei, nós temos a mesma esperança, a mesma expectativa que o patriarca Abraão teve. E nós somos abençoados pelo Filho de Deus, em Abraão, na mesma esperança que Abraão teve, apontando para Jesus, não era apontando para um guerreiro, não era apontando para um líder humano que governaria, não, mas ele apontou para Jesus e disse, eu espero nessa cidade que ele prometeu, antes da fundação do mundo, antes, Deus de antemão anunciou o evangelho a Abraão, e Abraão creu, aleluia. No fim dos tempos, Jesus veio, se manifestou, anunciou o seu evangelho, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, triunfou gloriosamente. E nós cremos nessa promessa, como o patriarca Abraão creu. Nós acreditamos nesse evangelho, como Abraão acreditou, a ponto de ir habitar numa terra, morando no meio da rua, armava sua tenda e ficava lá, porque Deus prometeu, Deus disse, eu vou vir para cá, e eu já estou aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu continuar. Por isso, queridos, por essas várias informações que eu já passei, eu acho que nós temos confiança. Sim ou não? Amém. A palavra de Deus é confiável para você ou não? Amém. Aleluia. Nós podemos crer na palavra. Ela é um terreno firme. Aleluia. Por isso devemos ler a Bíblia com bastante atenção. Meditar na palavra com bastante atenção, principalmente nos detalhes e aqueles que Deus chamar a sua atenção, porque Ele chama. Amém? Chama ou não chama? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Eu tenho que abrir a minha também, tá? Primeiro Samuel 17. Versículo 1 ao 3, primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim, e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, nome feio, Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim.
Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro, e o vale estava entre eles. Versículo 42 ao 47. E olhando os filisteus, e vendo a Davi, o desprezou. Vou ler de novo. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e deitarei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Agora o versículo 51. Por isso correu Davi, pôs-se em pé... Não, peraí. Eu vou continuar, do 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel, de perseguirem, e voltaram os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, e despojaram seus arraial. E Davi tomou a cabeça dos filisteus, e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi, pronto, até aqui. Ele levou a cabeça do Golias até Jerusalém, e levou também as armas. Aleluia! E aí, meu amigo, a gente lê esse texto e se admira, né, por causa do posicionamento de Davi, da audácia, e isso é muito lindo, é muito bonito, é muito poderoso, e aí nós nos colocamos como Davi. Eu sou Davi da história e eu vou, e isso é bom, porque você tem uma perspectiva das batalhas que vêm ao seu encontro, e quando elas vêm,
você como filho de Deus, elas vêm para cair. Elas vêm para ser derrubadas. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero te levar a pensar como eu pensei, né? Porque eu fui para os significados desses nomes. Esse monte Socó é uma palavra hebraica para espinho, certo? Vocês entenderam a leitura? Cada exército está em um monte. Amém? No meio do monte, entre um monte e o outro, tem o quê? O vale. Desce, lá embaixo tem onde eles guerreavam, onde eles combatiam, mas os exércitos ficavam cada um em um monte. E esse monte, um deles, o nome significa espinhos. Amém? Azeca, que era o outro, significa parede forte, força da parede. Quem descia lá estava onde? Preso entre espinhos e parede. O nome Damim, que estava nos termos de Damim, fronteira dos sangues. O vale é lá, o nome desse vale, que recebeu esse nome posteriormente. Vale é lá. E o nome é lá significa o vale do medo. Golias representa quem? Você sabe qual é o significado do nome de Golias? Despojado. Olha só que impressionante. Despojado. Golias representa Satanás. O nome Davi significa amado. Davi, Golias despojado. O povo estava no meio, entre espinhos e paredes. Davi levou a cabeça do inimigo e também levou as suas armas. Isso lembra você alguma coisa? Vamos continuar, mas eu acredito que algumas pessoas estão entendendo. Golias representa Satanás e Davi se representa Jesus. E nós? Representamos o povo que estava com medo e amedrontado. E nós não tínhamos o que fazer, estávamos presos, perdidos. Aleluia! Oh, aleluia! Sendo massacrado por Satanás, e então veio Jesus e derrota Satanás. Olha só. Deixa eu ver aqui que eu quero falar bem direito. Davi levou, que eu fiquei impressionado com isso, Davi levou a cabeça do Golias para Jerusalém. E a cabeça de um cadáver era imundo. Então ele lançou a cabeça, enterrou a cabeça nos muros de Jerusalém, nos portões pelo lado de fora. Isso, segundo estudos, ele enterrou lá. Por quê que chegaram a essa conclusão? Por causa do nome Gólgota. Segundo os estudos, o nome primeiro desse lugar era Golias, porque foi aonde foi colocado a caveira dele, de Golias. E o nome Gólgota significa lugar da caveira. Amém? Amém. Já lembra você alguma coisa? A Bíblia fala que Jesus foi crucificado no Gólgota. Aleluia! E ele triunfou gloriosamente sobre Satanás. E nos deu vida e vida abundante, querido. Você consegue entender a riqueza? Te falei isso, tudo isso para te mostrar a perfeição. A perfeição que foi as Escrituras. A palavra de Deus, ela é perfeita e se encaixa. E quando eu vi que o lugar da caveira era por causa disso, e que Satanás, figurativamente, foi enterrado ali, e que Jesus triunfou sobre a morte no Gólgota, eu entendi a história de Davi como Jesus sendo representado por Davi. Jesus morreu
no Gólgota, para triunfar sobre Satanás, para triunfar sobre a morte, sobre o pecado, e nos resgatar, nos tirar de um lugar de cadeia, no lugar de opressão, nos tirar do vale do medo, nos tirar daquele vale que nós estávamos perdidos, nós não podíamos derrotar Golias. Tanto que, quanto mais Golias desafiava o povo, ninguém se levantava. E quando Jesus falei, para derrotar o valente, precisa vir um mais valente do que o valente, amarrar ele para libertar. Amém, meu querido? A palavra de Deus, ela é perfeita. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos libertou dessa condição e nos deu a opção de escolhê-lo como o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, o que nós fazemos com essas informações? O que nós podemos fazer com essa palavra? O que nós podemos fazer com essas informações que nós temos? Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. A Bíblia diz que, sendo ele em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas não para. E morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! A Bíblia diz que Deus o exaltou acima de qualquer nome que se possa referir, acima de todo poder, domínio, potestade e qualquer nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. E o que fazer com essas informações? O que eu faço com essa mensagem? O que eu faço com essa palavra? Jesus disse quando estava aqui: a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é a nossa opção diante dessa palavra? O que nós vamos fazer diante dessa revelação de que Jesus é o Filho de Deus? Porque nós ouvimos as pessoas falarem, até mesmo nós falamos e dizemos e vivemos, às vezes de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Ele nos chamou para que nós fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Ele nos capacitou, arrancou a natureza carnal e nos deu a sua própria natureza. Amém. Aleluia, nós somos filhos de Deus, ou fomos chamados para ser e precisamos nos comportar como tal. Amém. Filhos do Deus vivo. Amém. Aleluia, ele venceu a morte. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, exalte ao Senhor, que ele triunfou gloriosamente. Aleluia! Eu lhe pergunto, meu querido, se tem alguém aqui nessa noite para entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite para vir aqui e dizer: eu quero